Agora, vamos iniciar o nosso segundo painel do dia com o título Engajamento Político, Educação como pauta prioritária. Vamos conversar com pessoas que estão colocando a educação como uma de suas principais agendas de seus governos. Neste painel, vamos falar também sobre as estratégias que estão sendo utilizadas para colocar a educação no centro da roda, ocupando lugar de destaque na agenda pública. A nossa primeira convidada para este painel é vice-governadora do Ceará. Por favor, venha ao palco Isolda Sela. Bem-vinda, Isolda. Bom dia, Isolda. Tudo bem? Bem-vinda. Certinho. Pode sentar aqui, fique à vontade. Agora, o nosso próximo convidado é o prefeito de Teresina, lá do Piauí, Firmino Filho. Vem ao palco, bem-vindo. Olá, Firmino. Bem-vindo. Agora, nosso próximo convidado é o prefeito de Princesa Isabel, lá da Paraíba, Ricardo Pereira. Bom dia. Bem-vindo. Prazer. E venha também ao palco para participar deste painel a prefeita de Francisco Morato, São Paulo, Renata Ceni. Bom dia, Renata. Tudo certinho? Vamos lá. E para mediar esta nossa conversa, eu convido o diretor de projetos da Fundação Lema, Guilherme Antunes. Dia, Guilherme, já passo para você a palavra. Bom dia. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui. Queria começar também agradecendo os panelistas por estarem aqui nesse domingo de manhã conosco. Acho que parte do agradecimento é por estarem aqui conosco, mas parte também, acho que isso significa muita coisa, né? Acho que isso demonstra como educação é de verdade uma prioridade para vocês. Acho que o Brasil precisa muito disso. Eu acho o tema desse painel super interessante, né? Falar sobre engajamento político, engajamento das altas lideranças do município, do estado. Eu fico pensando, né? Nós somos todos aqui, a gente está com uma sala repleta de pessoas muito apaixonadas por educação, mas a gente está imerso num contexto muito amplo, muito complexo, né, de Brasil. Acho que o Brasil tem muitas necessidades básicas, muitas necessidades também muito urgentes, né? E acho que a ideia aqui é falar um pouco de como fazer escolhas. Achei que a gente teve um ótimo gancho aqui com o painel anterior, né? E eu fico também imaginando que vários de vocês depois saem daqui e vão para outros eventos, não sei, semana que vem, mês que vem, para falar de outros temas, talvez não eventos não tão legais assim, essa superprodução, né? Mas aí que vocês vão discutir sobre saúde pública, sobre segurança, sobre desenvolvimento econômico, saneamento básico. São todos temas muito importantes mesmo. E acho, apesar da gente ter relativamente pouco tempo aqui, acho esse debate muito importante, muito interessante. E já vou começar aqui com a primeira pergunta, né? Que acho que a gente ouve com frequência a fala de que educação é prioridade, né? Acho que essa fala está mais presente do que o fazer de verdade, né? Tem um momento em que a fala tem que virar realidade, em termos dos recursos que vão ser colocados, o tempo, a equipe, as pessoas, a energia. E nem sempre aí nesse Brasil a gente vê que isso está lá. Então, queria perguntar um pouco o porquê, né? Quais são as dificuldades reais para fazer com que a educação vire prioridade na pauta de um município, de um estado?
E, bom, acho que talvez a gente possa começar aqui com o prefeito Ricardo. Bom dia a todos e a todas, cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos que estão aqui presentes, é uma honra. Meu nome é Ricardo Pereira do Nascimento, eu estou prefeito da cidade de Princesa Isabel, uma cidade revolucionária de 1930, e tive uma vida profissional aqui em São Paulo, fiquei 13 anos aqui, voltei para a minha cidade há 19 anos e enveredei no campo político com a ideia de quebrar um pouco os paradigmas do coronelismo político, em especial, aspas, o Nordeste. E aí me tornei prefeito e tive um grande desafio, né? O desafio é que nós, em 2010, tínhamos uma média de 2.700 alunos matriculados. Em 2016, quando finalizou o governo, eu tinha uma rede com 1.710 alunos matriculados. Você imagine o impacto financeiro disso, a folha versus faturamento. E isso me deixou extremamente preocupado, porque nós recebíamos do Fundeb em torno de 350 mil e tínhamos uma folha de R$500 mil, mais ou menos, somente para o Fundeb 60. Qual foi o desafio nosso? Resgatar a nossa credibilidade na rede. Pegamos 5 meses de salários atrasados da gestão anterior, e aí passamos a fazer a política de credibilidade da rede municipal junto à sociedade, porque Princesa tem 24 mil habitantes, com potencial de 3.500 alunos, imagine, nós recebemos com 1.710. Quebramos os paradigmas onde o Brasil se fala muito de corrupção, se fala muito de prefeito, se fala muito de deputado, muito de congresso, mas nós vivemos num Estado democrático de direito, e aí buscamos o quê? Buscamos a realidade do nosso município, passamos a investir. Investimos, acredito que um dos poucos prefeitos do Brasil que demos um kit escolar com tênis, calça jeans, uniforme. Isso foi um chamativo. Chegamos aí a quase 2.200 alunos. No segundo momento, investimos, e aí eu quero de pronto falar aqui para a nossa representante da Fundação Lema, que eu tive a alegria, a satisfação de conhecer o nosso secretário de Estado, Alessio Trindade, e nós assinamos um pacto Soma, pacto lá pelo desenvolvimento da educação no Estado. E Alessio, ele conhece Veveu. E aí começou, porque eu, como sou oriundo da saúde, fui secretário de saúde de 2007 a 2012, eu tinha uma paixão pela saúde muito grande. Aí, de repente, eu coloquei a saúde um pouquinho de lado e me apaixonei pela educação. A educação passou a ser o grande desafio de minha gestão. E o porquê disso? Primeiro, que eu me senti extremamente feliz e importante ao sermos convidados para um grande desafio, que é o Educar para Valer. Isso foi algo sensacional. Vale registrar hoje, para ser extremamente breve, nós temos hoje uma rede com 2.410 crianças matriculadas. E aí eu quero fazer algumas pontuações. Na minha cidade, não há nenhuma criança com idade escolar que procurou o município que não esteja em creche. Na nossa cidade, nós temos muito mais do que um monitoramento, uma dedicação dos nossos profissionais. Eles se dedicam de corpo e alma, e aí nós passamos a enxergar que somente através desse processo de revolução a gente poderia conquistar, porque nós temos hoje uma escola em Pernambuco, a Tomé Francisco da Silva, o qual eu fiz o meu primeiro ano lá, que ela é referência no Nordeste, né? Quem é de Pernambuco sabe aqui, Quixaba, isso. Quixaba é referência, e eu falo Lagoa da Cruz porque eles pegaram metade dos meus alunos. Eu estou brigando mais eles, mas tudo bem. Então, dentro dessa conjuntura, o que é que nós temos? Qual é o desafio que nós temos? O desafio, e é meu, é pessoal, e aí eu coloquei para minha secretária, para meu coordenador pedagógico, é que o Sobral não vai despontar sozinha, não. Eu vou estar no pé dele. Nós temos uma meta de 7,1 para o IDEB. E aí eu não quero saber o que vai me custar de investimento na educação.
Não quero saber. Eu quero saber que Sobral não vai despontar sozinho lá. Eu vou estar na cola dele. Sobral tem 19 anos e aqui eu quero parabenizar minha vice-governadora, secretária de Estado, secretária do município de Sobral. E quero dizer o seguinte, isso é um recado muito claro para os gestores. Eu quero fazer algumas pontuações rápidas aqui para nós também avaliarmos o que é que nós pensamos e o que nós dispomos. Todos nós sabemos que o orçamento do ano que vem, ele vem com 9% a menos. Ninguém discute isso. O deputado Pedro Cunha Lima estava aqui, o louco, para provocá-lo nesse sentido. Nós recebemos 36 centavos para darmos merenda de qualidade e nas nossas creches a gente serve iogurte um dia por semana. Alguém está preocupado com isso? Eu estou. Nós devemos estar. Porque só há essa contrapartida do município, essa nossa obrigação para com todos os alunos matriculados, nós só vamos ter o retorno se nós tivermos escolas com qualidade, merenda de qualidade, mas acima de qualquer coisa, professores devidamente harmonizados e compromissados com a transferência do saber. Esse é o meu humilde ponto de vista. Obrigado. Vou passar para a vice-governadora. Bom dia, senhoras e senhores. Também é um prazer, uma honra para mim estar aqui compartilhando, né, com vocês e me alegrando também com a expansão dessa rede, né, cada vez maior. Eu acho isso muito, muito promissor. E assim, eu vejo que é um desafio ainda, sabe? Você pega no atacado, ainda é um grande desafio a educação estar realmente na agenda como uma prioridade. Realmente é mais fácil falar do que fazer disso ainda uma realidade, né, nacional. E eu acho que tem muitas distrações no meio do caminho, tem ainda uma mentalidade que ainda não, apesar de parecer óbvio, especialmente aqui num meio como o nosso, de pessoas já ali, né, mais ganhas para a causa e que têm uma compreensão maior disso, e parecer óbvio, mas não é ainda, né? Quando a gente vê mesmo, outro dia eu estava ouvindo sobre a realidade do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, e as suas frentes, as suas bancadas, e como a bancada da educação, embora bem ativa, inteligente, tal, desse tipo aqui, né, como o Pedro mostrou, mas ainda lá dentro, eles ainda são assim uma surpreendente minoria, entendeu? Com relação a essas causas, como qualquer prefeito, qualquer gestor, rapidamente coloca, assim, em termos de orçamentos e de focos e de priorização mesmo. E isso é uma coisa, assim, essencial, né? Claro que é essencial. Não impede que haja movimentos, né, de romper com isso e de que a gente possa, pouco a pouco, avançar. Eu acho que a gente tem muitos exemplos disso, né? Os desafios com a mentalidade patrimonialista, vamos dizer assim, da administração pública, ele existe, não é só no Nordeste não, viu, meu bichinho? Eu acho que é no país ainda como um todo, esses desafios, eles existem, e vencer isso e trazer realmente essa convicção e esse comprometimento, eu acho fundamental, porque é assim que as coisas acontecem, né? Quando o prefeito diz assim, e faz isso se tornar realidade, né? Eu quero que aconteça e para mim esse é um valor essencial, as coisas têm um outro ritmo, têm uma outra condição, porque eu digo às vezes assim, nós temos aquele percentual de professores, vamos dizer assim, então acho que profissionais de maneira geral, mas pensando em professores, que eles vão desenvolver e eles vão avançar e vão ter bons resultados, independente de onde eles estejam.
tem isso, né? Assim, que por algumas configurações, o perfil e tal, ele vai lá e faz, né? Mesmo que o contexto seja adverso. A gente tem escolas assim também, né? Escolas que têm, ali se projetam como... mas a política, ela precisa realizar os objetivos democráticos da educação. Realizar os objetivos democráticos da educação tem a ver com escala, né? Equidade, todos, rede, todos, nenhum a menos. Então, para nós termos um movimento assim, de não estarmos reféns de alguns ou de alguma situação particularmente, vamos dizer assim, propícia, né, por alguns motivos, e nós termos essa visão de rede, precisa da política. É a política que induz e que permite que, por exemplo, não seja só ali uma escola ou no âmbito, né, de um estado, um município e tal, mas que todos tenham um movimento permanente, né, permanente, mesmo que seja ali pouco a pouco e tal, de melhoria. Eu penso que a política permite isso e muito nos desafia colocar realmente isso na agenda nacional com mais força. Bom dia. Gostaria de saudar a mesa, o dispositivo oficial, saudar todas as senhoras, senhores, participantes deste evento. Meu nome é Firmino Filho, sou prefeito de Teresina pela 4ª vez. Isso me dá a condição de ser um testemunho especial do que aconteceu com a nossa cidade e o que aconteceu com a nossa educação municipal. Ao longo do tempo, Teresina tem alguns resultados positivos, e a gente se orgulha disso. De todas as 27 capitais, nós temos o melhor IDEB, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E, não menos importante, nós temos o menor custo por aluno. Sinal de que alguma coisa diferente aconteceu na nossa cidade nos últimos anos. Basicamente, a que a gente atribui esses resultados diferenciados? Nós atribuímos a um conjunto de fatores. Primeiro, a questão da agenda pública. Em toda discussão pública se coloca a educação em primeiro lugar, se diz que a educação é prioridade zero. Do outro lado, a população entende, as comunidades entendem, as famílias entendem, e o discurso é sempre um discurso fácil, pró-educação. Acontece que, na gestão pública, o debate é outro, a dinâmica é outra, e, por vezes, essa prioridade das prioridades, essa agenda prioritária para a educação, ela desaparece. E por que disso? É necessário que a gente possa dizer que é necessário que exista determinação política para transformar o discurso em realidade. Então, tem que ter compromisso político em, de fato, fazer educação para valer, de vergonha, educação de qualidade. E, para isso, nós, primeiro, temos que enfrentar a máquina patrimonialista que existe na política brasileira. A educação, ela não pode ser moeda de troca no debate político, na luta política partidária. Isso é fundamental. Infelizmente, é fundamental que a gente diga isso em pleno século XXI. Quer dizer, os prefeitos, os governadores, quando chegam ao poder, olha, ninguém mexe na Secretaria de Finanças, tem que ser um técnico. Mas, infelizmente, muitos, quando chegam ao poder, quando vão escolher o secretário de Educação e sua equipe, se deixam seduzir pelo jogo do toma lá da cá da política. Isso mata a educação, na sua maioria imensa das vezes. Então, é necessário que a gente possa dizer, não pode ter interferência política na educação, na gestão da educação. É necessário que tenha a liderança técnica, de gente comprometida e apaixonada pela educação. É necessário que nós possamos ter servidores da casa, com a cultura da casa, fazendo aquilo que é melhor para a meninada. Então, esse é um dado que eu acho importante. Nas 4 vezes que eu fui prefeito, em nenhuma vez permiti que o jogo político chegasse na nossa educação. Todos os meus secretários foram secretários
técnicos, secretários absolutamente comprometidos e que valorizaram os servidores da casa e que fizeram a coisa acontecer. Segundo ponto importante, necessidade de nós termos gestão. Gestão escolar, gestão de rede, que trabalhe não apenas com planejamento. No Brasil, a gente tem uma paixão, a gente tem um fetiche por planejamento. Planejamento estratégico, planejamento operacional. Mas a gente tem que sair que gestão não é só planejamento. Gestão tem a ver com descentralização, com autonomia, com liderança, especialmente dos nossos diretores, das nossas diretoras. Tem a ver com a qualificação, com a valorização dos nossos professores, e tem a ver com uma coisa que no Brasil, infelizmente, a gente sofre muito no poder público para utilizar, que é o instrumento da avaliação. O setor público brasileiro ainda tem uma rejeição muito grande ao instrumento da avaliação. E sem avaliar, a gente não aprende com os erros. E errar é absolutamente humano. O erro é pedagógico, é em cima do erro que a gente aprende, que a gente supera, que a gente dá a volta por cima. Então, ao longo do tempo, nós fomos forjando um modelo que tem esses componentes, que trabalha com planejamento, trabalha com autonomia escolar, que trabalha com a valorização dos professores, que trabalha com avaliação. E esse modelo, ele gira, ele roda e ele aprende. E um terceiro ponto que eu gostaria de salientar, quer dizer, a necessidade de continuidade. Não adianta uma boa iniciativa política, uma boa agenda política num determinado momento, não adianta uma boa iniciativa gerencial num outro determinado momento, não adianta se tudo isso não tem uma continuidade, se as coisas não vão se elevando ao longo do tempo. É fundamental que nós possamos, portanto, ter continuidade. Então, essa é mais ou menos a nossa, de forma sintética, um pouco da nossa experiência. E, portanto, os nossos desafios, eu acho que é isso, manter a questão do isolamento em relação às lutas políticas partidárias, necessidade de termos modelos de gestão que trabalhem com aprendizado na própria rede, e terceiro ponto importante, a necessidade da continuidade. Um dado, não menos, talvez uma outra característica que eu poderia salientar como importante, né, para que a gente possa construir uma rede com mais sucesso, com mais avanço, é a questão da inovação. Quer dizer, a gente precisa combinar, quer dizer, um modelo de gestão que tenha princípios que sejam bem consolidados, com algum nível, né, de inovação para que a gente possa continuar sintonizado com aquilo que está acontecendo no resto do Brasil, no resto do mundo. Portanto, eu acho que são desafios importantes que merecem serem enfrentados, né, por quem faz educação, por quem tem paixão pela educação. Obrigado. Bom dia, quero agradecer a oportunidade e a Fundação de estar aqui aprendendo e socializando um pouquinho, principalmente com essa mesa. Eu sou prefeita de Francisco Morato pela primeira vez, então a gente assume todas as responsabilidades e a pergunta é por que você faz a opção de priorizar a educação? Na nossa leitura, priorizar a educação é também levantar a bandeira da saúde, é também levantar a bandeira da assistência social, considerando que todas as complexidades desses dois temas vão afetar as nossas crianças em sala de aula. É a criança mais vulnerável que vai ser atingida na nossa sala de aula, é a criança que não tem acesso à saúde básica que vai ser afetada em nossa sala de aula, e o professor vai ter que lidar com todos esses instrumentos, além de pensar e focar na aprendizagem do aluno, que, a princípio, quando a gente faz governo, é focar nessas questões. Então, a gente começou a fazer um planejamento muito claro em relação ao diagnóstico da nossa cidade, Grande São Paulo, última cidade da região metropolitana da Grande São Paulo, 180 mil habitantes, 24 mil crianças na rede. Então, quer dizer, ele já por si traz uma complexidade gigante. O orçamento do município é o menor da região metropolitana e um recorte social bem delicado. Então, a política pública já não poderia errar e ela tinha que ser assertiva em todas as instâncias, mas principalmente na educação. Então, a gente também fez a escolha de que nossos técnicos fossem técnicos extremamente engajados e profissionais da área, em todas as áreas. Não teve mediação política que fizesse que outro agente que não se encontrasse de acordo com o nosso projeto de política pública, e não do meu governo, mas sim uma política que permanecesse por muitos anos,
que não tivesse identificação com esse trabalho pudesse estar conversando com essa mesa tão delicada que é a educação. Então, você traz um secretário e uma secretária que está aqui presente, que se envolve em todos os projetos, está na frente da Undime, é atuante, é participativa, está conceituados com os marcos legais essenciais para a educação. Então, a gente entende que já é um elemento que vai agregar valor a todo esse trabalho. Mas é assim com todos os secretários. Não teve nenhum agente que decidiu assim, tem que ser esse secretário. Não, a escolha foi extremamente técnica e profissional. Todos os secretários, eles sabem o que fazem em suas pastas. Com esse resultado, a gente conseguiu, no primeiro ano, já que o orçamento não era nosso, fazer um desenho de planejamento com metas e metodologias que fizesse com que o município alcançasse um outro patamar de gestão, porque a gente sabia que nossos recursos financeiros eram muito pequenos, então a gente tinha que ser um município mais organizado. Recentemente, o Conselho Federal de Administração, que ele faz o indicador de IGM, que é o Índice de Gestão Municipal, conferiu ao Francisco Morato o primeiro lugar de gestão do Brasil em gestão e transparência. Nós chegamos a esse número. Eu quero dividir essa experiência, e eu acho importante falar, porque a gente é uma cidade com vulnerabilidades, mas que, quando a gente investe em gestão, em planejamento, economicidade, publicizar o que está acontecendo, se colocar à disposição para fazer diferente. Nós fizemos o primeiro PPA participativo da história da nossa cidade, que é ir até a população e perguntar, olha, nossos recursos são esses, por onde nós vamos começar? E a população, ela é assertiva, ela sabe dizer por onde nós devemos começar. Foi uma experiência maravilhosa que nós tivemos. E o nosso plano de governo, desde o ano de 2016, quando a gente pensou em fazer gestão e fazer governo, a gente usou como meta as ODS, porque a gente queria também ter um instrumento que fosse da base para tudo o que a gente está falando. Porque, assim, Francisco Morato, ela é uma cidade, ela tem um recorte, mas a gente precisa ter bases. O que o mundo está falando sobre educação, sobre saúde, sobre práticas que muita gente aqui já discutiu? A gente queria ser um grupo de gestão que tivesse conexão com todas essas falas. Então, a gente vem trazendo resultados sobre isso, e aí chega a secretária para mim, a parceria da Fundação Lemas chega para a gente em 2017, né, com todos os desafios do primeiro ano de gestão, com uma dívida de 3%, equivale a 3% do orçamento próprio, na mudança de gestão. Nós já pegamos esse desafio, e no primeiro ano a gente já sanou todas essas questões, economizando, sendo transparente. Aí vem a secretária e fala da boa parceria, com todo o ânimo, porque ela é assim, né? Olha, tem uma novidade para te dizer, vamos. Mas com aquele, ai, meu Deus, como é que a gente vai resolver essas questões? Mas a gente foi muito firme em dizer o seguinte, a gente acredita. A gente tinha que envolver muitas pessoas nesse processo, porque outras pessoas têm que acreditar. Outras pessoas têm que estender a mão e dizer assim, ó, vai dar certo. E a minha palavra de ordem para a educação era, vai dar certo, o que você precisa, que legislação a gente precisa atualizar. E a gente percebeu que essas parcerias nos trouxe fôlego e ânimo para saber que é só assim, no coletivo, que a gente consegue acertar. Então, a gente fica feliz de hoje representar o município e dizer que a gente tem encontrado bastante resultados, mas, acima de tudo, não é inovador, mas tem sido transformador para a cidade de Francisco Morato. Obrigado. Bom, eu estou de olho aqui no aplicativo das perguntas. Acho que já até vou pegar uma aqui que foi mencionada, mas eu adoraria explorar um pouco mais, que é com relação à perenidade, né? Continuidade, como fazer com que as políticas públicas de sucesso implementadas perdurem, e também como que, né, acho que nesse momento, os municípios, o estado de vocês estão com lideranças que priorizam isso muito nas pautas, como ter continuidade, né, numa eventual troca de gestão, como isso pode acontecer. Lá a gente envolveu a sociedade civil organizada para o debate, a Câmara de Vereadores, trazendo uma grande mesa de mediação, e a gente conseguiu transformar esses compromissos em lei. Então, independente da minha gestão, a gente percebe que vai ser um processo de continuidade. Então, a gente transformou o sistema de avaliação municipal em lei, inclusive sob mediação do trabalho da Fundação. Nós transformamos um plano diretor que fosse casar com as metas das ODS, né, a revisão do plano diretor.
transformando em lei para que isso fosse sempre construído e principalmente com os conselhos municipais. A gente trouxe à tona, por exemplo, Francisco Morato hoje já está chegando no 15º Conselho Municipal, que é para garantir à sociedade civil a participação e a fala, e como instrumento balizador, a gente coloca no nosso site o acompanhamento do PPA. Então, se a gente disse que o município votou que tal ação deveria ser feita, a gente tem que devolver através desses encontros. Então, transformar em lei é um instrumento que nós adotamos como Sistema Único de Assistência Social. Foi um dos poucos municípios no Brasil que garantiu em lei o financiamento da política de assistência social. Então, são instrumentos que eu considero importantes para dar garantias, independente de se eu estou no governo ou não. A pauta do sucesso, claro. E aí eu copio muito Sobral. Eu estou na cola de Sobral. Sobral, há 19 anos, implementou, 18, 19 anos, implementou essa metodologia de continuidade, claro, daquilo que está certo. Então, eu tenho a honra de dizer que minha secretária, ela é efetiva do quadro, porque se tiver bônus, a gente divide junto, se tiver ônus, a gente também divide junto. Então, nossa coordenação pedagógica, nossa secretaria de educação, nossos diretores, todos são funcionários efetivos, todos são professores. Eu acho que é algo essencial para que possamos juntos darmos continuidade a um projeto tão importante como esse. Porque eu cheguei agora, as pessoas... eu fui muito criticado no início porque eu nucleei 11 escolas. Aí eu copiei Sobral. Sobral, se não me engano, tinha 98, ficou 60, 38. 37 escolas. Eu disse, se Sobral fez, eu nucleei 11. Quase fui eliminado pela oposição. Mas nucleei minhas escolas porque havia uma disparidade muito grande entre o meu aluno multisseriado e o aluno da zona urbana. Então, a gente começou a a dar essa equidade, a dar esse ensino-aprendizado ao nosso aluno. E aí, é uma coisa inovadora, muito minha, mas se algum prefeito, se algum secretário quiser copiar, pode copiar, está liberado. Eu tenho ido e nós temos promovido aulões no 9º, aulões no 5º, e esses aulões, para reforçar o IDEB, e eu tenho ido para lá. Então, eu faço um vídeo rápido, combino com eles, algo totalmente amador no meu próprio celular, e a gente publica. Esses alunos, eles passam a ter um olhar muito mais comprometedor com o resultado do IDEB, com o ensino-aprendizado, porque eles estão vendo uma figura ali, a figura do gestor, a figura do prefeito lá, pedindo a eles, orientando eles, falando da importância do amanhã para eles. Porque Paulo Betti, aí eu quero parafrasear, antes de ontem, Paulo Betti dizia o seguinte: existe uma diferença muito grande no homem, Existe o homem do falar, Existe o homem do falar e o homem do fazer. De nada adianta eu falar, o importante é o que eu vou fazer. Então, o paradigma que nós queremos deixar, enquanto gestor, enquanto estiver prefeito, e aí, a partir de 2020, se Deus e o povo permitir que eu volte à reeleição, eu quero, em 2025, entregar uma educação totalmente mudada na minha cidade. Isso é um foco que eu tenho, é um objetivo que eu tenho, e dentro dessa conjuntura eu só posso contar com os funcionários efetivos, que eu tinha 14 secretarias e 14 subsecretarias, em função da economicidade, e nós baixamos para 7 secretarias, e meus secretários hoje estão sobrecarregados, onde eu tenho aí 50% deles que são funcionários efetivos. Então, eu estou muito feliz nesse sentido, e espero que esse nosso projeto, e aí é essencial para que isso dê certo, é preciso que a gente tenha a ação e não apenas fale ou proponha essa ação. Bom, essa questão da sustentabilidade, é algo que realmente nos desafia muito e é essencial. E eu vejo assim, a política precisa... essa liderança política que movimenta no sentido de
de adesão a uma causa, de propósito, de sinceridade, né, com relação a um compromisso, como no caso esse da educação. A liderança política ela precisa mobilizar isso. E eu acho até que passar uma coisa muito importante relacionada à integridade, sabe? A integridade do compromisso, permitindo, é a política que permite que nós tenhamos critérios e que esses critérios sejam respeitados, que a gente não se desmoralize, né? A gente, como pensando aqui no meu tempo de secretária, né? Tanto no município como no Estado, nossas equipes, assim, a gente não pode se desmoralizar quando colocamos um critério, e isso é educativo, as pessoas começam... O político, a liderança política precisa ser resistente às reações, porque precisa organizar muitas vezes a rede, precisa organizar a oferta, precisa garantir processos mais meritocráticos, né, chamados com relação à seleção, recrutamento de pessoas, precisa tomar para si a responsabilidade dos resultados que ainda não são bons e deixar dessa história de ficar transferindo responsabilidade para os outros ou culpabilizando quem veio antes e tal, porque isso é a coisa mais imobilizadora do mundo. E a gente, se quiser, tem, né? Sempre tem a quem culpar e a quem transferir a responsabilidade. Mas a liderança política não pode ficar dando gás para isso aí, pelo contrário. Então, essas coisas, e assim, mostrar que o compromisso está acima das diferenças, inclusive partidárias. E se é uma coisa que o Ceará, ao longo desses anos, tem tido, assim, melhorias, né, algumas melhorias de resultados, vimos melhorando pouco a pouco, a gente tem um ritmo importante, considerando as nossas condições, principalmente, o perfil do nosso Estado. E nós temos, mas uma das coisas muito bacanas que eu vejo como um sinal no Estado é uma certa continuidade que já existe em termos dos objetivos da educação. Nós lançamos um programa de cooperação com os municípios com foco na melhoria da aprendizagem, começando com a alfabetização. Hoje essa agenda já se estendeu para o ensino fundamental como um todo. Mas começamos ali com a alfabetização, obstinadamente, né, assim, a escola precisa dar o seu primeiro passo de ressuscitar, né, vamos dizer assim, de certa forma, garantindo a alfabetização de todos os seus alunos. E os prefeitos, quando eu comecei a ouvir os prefeitos, eu era secretária, quando eu comecei a ouvir os prefeitos dizendo isso, ó, secretária, nós vamos passar de Sobral, viu? Eles me diziam. Aí eu digo, está pegando, né? A coisa está pegando, porque... eu tenho absoluta certeza que os gestores do Ceará, assim, ficou muito claro para eles que nós não estávamos querendo saber de que partido eles eram, de que se tinha apoiado, se não tinha apoiado. A conversa não era por aí. Né? Nós estávamos ali chamando de forma horizontal, né? Porque nós não tínhamos uma ascendência necessariamente frente aos municípios. Os municípios têm suas competências e essa relação necessariamente ela tem que ser horizontal, mas bem séria também, sabe? Bem verdadeira e sincera no sentido daquilo que realmente nos mobiliza. E nós atravessamos já, ao longo desse tempo, algumas eleições municipais e estadual também, mas principalmente as municipais, muitas vezes com alta taxa de renovação de equipes, né? Gente que não se elegeu ou que não elegeu o seu sucessor necessariamente, e não houve interrupção de parceria. E os resultados, né, continuaram e continuam melhorando. Então, eu leio isso assim como um sinal de que ali há um compromisso já se firmando
com relação a que nós precisamos, é uma tarefa assim, inadiável, inarredável. Nós precisamos continuar melhorando a escola pública para que a gente possa entregar um dia, aí, o mais breve possível, a escola que as crianças e os jovens merecem e que a sociedade precisa, né, se quiser ser realmente uma sociedade melhor. De fato, a questão da sustentabilidade é um grande desafio. Com absoluta certeza, retrocessos podem acontecer no caminho, na trajetória da construção de uma boa educação. Mas para que a gente busque minimizar esses riscos, eu acho que tem que ter algumas preocupações. Primeiro, a questão do debate político. Colocar a educação na agenda das cidades, na agenda dos estados. A gente não pode tratar na agenda pública a educação como uma coisa menor. Eu sempre uso um exemplo, quando eu estou inaugurando alguma escola, ou alguma creche, sempre uso o exemplo da imprensa. A imprensa é muito ágil, né, em cobrir o buraco na rua, mas tem uma dificuldade muito grande em cobrir a inauguração de uma creche. É coisa tão banal, né, inaugurar uma creche, inaugurar uma escola, enfim. Eu acho que é necessário que a gente possa, no debate público, colocar a educação no local que ela merece, a importância que ela deve ter. Quer dizer, e a comunidade entende, né? Do outro lado, as famílias entendem, especialmente as famílias que mais precisam da escola pública. Então, é necessário que a gente tenha sempre esse desejo, né? essa intenção, né? Essa determinação de colocar o tema da educação no lugar importante na agenda pública. Acho que é um ponto importante. Segundo ponto tem a ver com as instituições e com as legislações. Quer dizer, ao longo do tempo, as leis, elas têm que buscar consolidar aquelas regras que levaram a avanço na educação. E é importante que sejam leis, não para inglês ver, mas leis que sejam observadas e que, portanto, nós tenhamos, do outro lado, nas várias instituições, nas várias organizações sociais, a capacidade de lutar para que aquelas regras sejam, de fato, observadas. E um terceiro ponto que eu acho que é fundamental quer dizer, levar a discussão para o meio da população, para o meio das comunidades. Quer dizer, ao longo do tempo, são as comunidades que vão escolher o seu destino. É a comunidade que vai escolher o próximo prefeito. Então, se a comunidade tiver a chama da educação acesa, obviamente que vai escolher aqueles que tiverem, de fato, compromisso com a boa educação. Então, eu sou absolutamente otimista em relação a isso, porque a gente acredita não apenas nas instituições, mas principalmente na vontade, né, na determinação que a população tem na construção de uma escola pública de qualidade para todos, que é o sonho não apenas de todo educador, mas o sonho de todos aqueles que acreditam, né, acreditam numa sociedade justa, no qual a educação tem um papel fundamental. Obrigado. Bom, eu estou vendo as diversas perguntas aqui no Slido. Eu acho que muitas delas entram um pouco assim em desafios do dia a dia, desafios reais, desafios concretos. Acho que é um pouco até a temática do nosso evento como um todo. Acho que tem um pouco dessa curiosidade. E tem uma pergunta que eu acho que traduz bem, que é assim, qual que é, não sei, a principal briga, a briga mais difícil que vocês tiveram que encarar aí para conseguir mantendo a educação como uma grande prioridade nos estados e municípios de vocês? Eu acho que o instrumento como indicadores sociais, ninguém discute número, né? Na plenária de ontem, quando a gente vê um quadro exposto em que 4.000 crianças nascem, 2.700 chegam ao ensino médio, não é isso? Desses 7% chegam não em condições de 7% chegam em condições de alfabetização, é esse o dado? Então, quando você escancara esses números, quando você tem claro os instrumentos legais e diz para a população, né, olha, é com isso que a gente tem que encarar.
Quando você traz a Câmara de Vereadores e fala assim, é essa a realidade, é esse recorte que a gente tem que atuar, sensibilizando nesse sentido, eu penso, não aconteceu o contrário comigo, que ninguém vai levantar a bandeira e dizer assim, eu não concordo com isso, isso não existe. Então, ter muito claro, ter muito transparente, né, qual o cenário, a realidade que nós estamos. Foi dito aqui do financiamento. O financiamento, ele não só congela as políticas de educação, ele congela a política de assistência social e de saúde. E não é por um período. A PEC diz que são por 20 anos. E nós estamos hoje com a realidade. Ah, tem que pensar em estratégia? Tem que pensar, mas não pensar que a gente não pode remanejar estratégias de relação ao financiamento dessas ações é grave também, né? Então, a mesa que nos antecedeu traz fôlego e traz ânimo para saber que há percepções em relação às realidades que é o chão da política pública são os municípios. As realidades estão acontecendo lá. Então, ter essas estratégias muito claras, muito assertivas de dizer, nós não estamos supondo isso, não é você que está dizendo isso, a realidade é essa aqui, os números estão aqui. Tem criança que vai para a escola para comer, né? Tem criança que não tem assegurado em seu lar o que é um suficiente nutricional, que dará, inclusive, condição da aprendizagem para ela. Tem criança que não aprende porque passa fome. Então, você tem que sensibilizar em todos esses aspectos para dizer da importância de uma educação de qualidade. Então, números, planejamento, métodos, e sentar assim, ó, se não for assim, não vai dar certo, né? Então, é isso, a gente aposta bastante nessa coerência, né? Bom, eu estou insistindo muito em copiar o que eu tinha de ruim e o que eu tive que transformar. Sendo muito objetivo, imaginemos que a minha maior briga hoje, na minha prefeitura, é a gestão fiscal e financeira. Sem isso, você não anda, né? Eu invisto, recebo R$23 mil de merenda mensal e invisto 25 mil de recursos próprios. Eu gasto uma média de 45 a 50 mil por mês. Então, por aí você já começa. Para você dar qualidade de vida ao aluno, para você dar uma merenda de qualidade, eu recebo menos de 50% daquilo que eu invisto. Eu tenho 277 universitários, porque aí eu estou atirando para a educação, eu atiro em tudo que eu tenho que acertar. Eu estou financiando 277 alunos universitários numa cidade vizinha, Serra Talhada, que inclusive está aqui, está no Educar para Valer, e eu invisto, eu não tenho isso como gasto, eu invisto R$ 27.700 por mês, dando R$ 100 a cada universitário para custear 90% do transporte. Você imagine, eu tenho uma casa de apoio em João Pessoa, a Casa do Estudante, 26 alunos lá formados, então, que estão estudando. Então, tem diversas, e aí estou no mais difícil projeto, que é a recuperação, que aí entra o tripé que você falou, que é educação, saúde e ação social, que é a recuperação do selo Unicef, que envolve uma conjuntura de investimentos em educação, saúde e ação social. Mas o nosso grande desafio hoje está na política de financiamento do governo, né? Nós herdamos algo que é maléfico aos municípios. Nós estamos investindo. Quando eu fui lá para Sobral, mais uma vez Sobral, aí eu perguntei ao prefeito lá, que eu tinha uma curiosidade, eu disse, Sobral tem a melhor educação do mundo, do Brasil, tem o maior IDEB, que eu fui copiar aqui, viu? Aí quando eu vi 9,2, 9,1, eu disse, quanto que o senhor investe na educação? Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, o ano passado, minha contabilidade, minha assessoria, eu tive que correr contra o tempo em novembro para investir 60,1. Aí eu disse, eu vou ser melhor do que você, com toda a vênia, viu? Ao meu colega prefeito lá. Então, esse é o grande desafio. Nós precisamos pegar Sobral como referência, tá certo? E aqui, de modo muito especial, eu estou usando muito o nome de Sobral, porque eu tenho que usar aquilo que é bom, aquilo que está dando certo. Se eu não usar aquilo que está dando certo, eu não vou ter um parâmetro. Eu brinco muito, assim como também vou falar um pouquinho de verdade aqui, que eu acho que essa mulher ainda vai ser governadora do Ceará aqui para nós, viu? Eu acredito nisso porque é algo diferente. Eu comecei a estudar um pouquinho Sobral, aí eu vi o projeto de continuidade. Ela secretária do município de Sobral, secretária de Estado, vice-governadora.
isso tem que ser copiado no Brasil, independente de partido, porque partido, as ideologias partidárias, elas estão muito distantes de uma realidade. O que vale são pessoas comprometidas com a educação, pessoas comprometidas com a causa. Eu acho que isso é extremamente importante, e é por isso que, se você não tiver um compromisso com a causa, não vai ser o partido que vai lhe nortear para isso. Então eu foco muito isso, investimento em educação. E aí inclusive, nós temos lá em Princesa, na minha cidade, eu estou monitorando a cidade, né? Monitorando porque eu vejo um moleque fora num horário que é atípico. Ei, tá fazendo o que aqui na rua? Aí um vendendo picolé, o que você está fazendo lá? Por que não está na escola? É meio-dia. Então é mais ou menos assim, porque eu estou prefeito e sou um cidadão. O que eu quero, se Deus e o povo permitir, é que as pessoas, os alunos, sintam falta de mim lá na frente, em um futuro breve. Eu quero que eles sintam falta do projeto de educação, de saúde e ação social que nós estamos implementando em nosso município. Com relação a pergunta, né, de o que é mais difícil, né? As principais brigas. Eu ainda acho, eu quero trazer aqui também de volta um ponto que eu considero que é assim: colocar na agenda de prioridade a aprendizagem. Isso foi de certa forma ali uma briga nossa, um movimento muito assim. A escola tem que ensinar, os meninos têm que aprender. Né? Assim, tem que aprender. E todo mundo tem que aprender, porque quando a gente diz assim, não, 70% está bom. Aí a pergunta do secretário, né, para nós, eu comecei como secretária adjunta, né, lá em Sobral, ele dizia assim, e o filho de vocês querem que fique aonde? Nos 70% ou nos 30%? Porque a gente com aquela ideia de, né, alguns assim, com aquela ideia daquilo que é factível, né, então, assim, a lógica era essa, né? Então, vamos pensar no meu filho, que a gente quer que esteja dentro do percentual dos que aprendem. Então, isso é preciso, sabe? Um movimento, embora seja uma coisa tão óbvia, mas a gente, conversando, às vezes, com os diretores, nas seleções, para a primeira seleção de diretor, que entrevistávamos pessoas já experientes, que eram professores, ou que já tinham mesmo sido, algum deles, diretor de escola, e a pergunta assim, você sabia que os meninos estavam analfabetos? Sabia. Assim, mas era aquela... E não tinha ninguém ruim ali, não tinha ninguém achando bom os meninos estarem... Não, assim, mas as pessoas se sentiam impotentes. Era um circuito que... ninguém se sentia ali individualmente capaz de mudar uma realidade daquela. Eu vou à universidade, eu sou professora da universidade lá, uma estadual lá de Sobral, do Ceará, que tem sede em Sobral. Né? Nós, da universidade, eu sou psicóloga, mas tinha muita proximidade com o curso de formação de professores. E nós, como é que nós olhávamos para aquilo ali? A gente sabia que os meninos estavam analfabetos, assim, né, ao longo, né, do ensino fundamental. Sabia, né? A gente sabia que a escola não era fraca, que os meninos estavam numa determinada série e não se esperava deles as competências que são previstas para aquela série. Então, era assim, um negócio que todo mundo mais ou menos sabia, mas aquilo passava ao largo, né, das responsabilidades. Então, eu acho que esse circuito, sabe, de gerar responsabilidades, e aí a gente começa aquela necessária também posição de não buscar culpados, né? É injusto culpabilizar um segmento, é injusto mesmo. Então, começar a realmente, sabe, movimentar um circuito de... Eu falo aqui assim, da liderança política como essencial, porque a gente está com foco nisso, mas, claro, quando você amplia o foco, aí você tem que ver ali quem participa, né, e as instituições, outras, os parceiros e tal, que tem uma presença também muito importante nessa luta. E eu acho que quando, sabe, isso começa a fazer sentido,
para a comunidade escolar e tal, a gente começa a passar uma mensagem também diferente para as famílias, porque as famílias, às vezes, são taxadas de pouco interessadas ou que não têm visão, né, de educação e tal, a família dos mais pobres, né? E a gente vê que não é verdade. Muitas vezes a família reage a uma mensagem que já vem da escola. Quando a família começa a sentir que o filho dela é importante, a falta dele ali está sendo sentida, tem alguém que vai buscá-lo em casa, se não houver justificativa, a família responde, sabe? Responde também com responsabilidade, fazendo cada vez melhor a parte que cabe a ela. Então, eu vejo que essa é uma briga boa, assim, para implementar, e precisa realmente de liderança. Não quero deixar de falar também desse aspecto relacionado hoje ao financiamento, inclusive com todas as demandas e as exigências que são feitas para os gestores, no sentido, por exemplo, de uma estratégia que é fundamental, não é finalística, mas que é fundamental, que é professor, melhoria de condição de trabalho, né, melhoria de remuneração e tal. E não se faz isso só com a boa intenção, o querer, tem que ter a condição. Eu ouvi muito, assim, algumas vezes da parte do governo federal, eu não sei se eles estão colocando como lema ou como, não sei, mas assim, não sei se vocês ouviram, assim, menos Brasília e mais Brasil, né? Aí eu estava dizendo outro dia, participando de uma audiência pública lá no Congresso, o Fundeb é uma ótima oportunidade, né, de começar a botar em prática essa questão de menos Brasília e mais Brasil. Eu acho que ia até falar com o Pedro isso. Se for fazer um estudo, né, de algumas questões relacionadas aos recursos e tal, mesmo compreendendo o momento de restrição fiscal e tudo, a gente pode ter uma resposta bem promissora, mais promissora para estados e principalmente municípios que têm aí tanta responsabilidade que muitas vezes um aperto grande, né, de orçamento que também constrange a ação. Eu poderia falar de dois tipos de embates, né, que ao longo do tempo aconteceram. Primeiro, o embate com a própria classe política. A classe política brasileira tem uma cultura patrimonialista e gosta de exercitar essa cultura em todos os espaços de poder, inclusive na educação. Portanto, à medida que você faz uma gestão mais isolada das influências políticas, você tem que ter a capacidade de resistir à pressão política, aos embates diários. E dizer que esses embates políticos eles são muito fortes no início. Pouco a pouco eles vão se dissipando na medida em que os resultados vão aparecendo, na medida em que a consciência do modelo que você está adotando, essa consciência cresce no meio da cidade, no meio das comunidades como um todo. Então, o embate com a classe política é sempre um embate importante. Um outro embate que eu acho que também deve ser citado, que acho que deveria ser citado, é justamente o embate com aqueles que da própria educação, que são conservadores. Infelizmente, tem muita gente que é averso, não é só a educação, não, o setor público brasileiro como um todo, averso a novidades, a fazer diferente. O diferente que assusta, o diferente que mete medo, o diferente que, às vezes, até tira alguns interesses concentrados, alguns eventuais privilégios. Então, essas pessoas, em nome desse medo do novo, se utilizando desse medo do novo, elas se organizam e elas conseguem fazer um discurso para a cidade, e esse discurso, às vezes, se complica. Nosso secretário de Educação, por exemplo, ele já foi enterrado várias vezes pelo sindicato, né? Enfim, mas faz parte, né? Mas hoje o enterro já não é mais uma coisa anual, já é coisa do passado. Então, acho que é fundamental. E essas reações, elas ao longo do tempo, elas são diminuídas, na medida em que os resultados aparecem, né, e a política é legitimada, né? O exemplo aqui da nuclearização das escolas na zona rural. De início, em todo canto, eu não vi nenhum lugar onde não deu uma repercussão negativa, uma polêmica na Câmara Municipal, onde não deu manchete de jornal, todo lugar deu. Mas na medida em que
os indicadores, a qualidade do ensino na zona rural, eles são melhorados, né? Essa questão fica no passado, e essa dor, né? e essa dor ficando lá atrás. Enfim, eu acho que são enfrentamentos que precisam ser feitos em nome daquilo que a gente acredita, né? Quer dizer, a luta não é uma luta fácil, quer dizer, você tem que enfrentar, inclusive, certas incompreensões que aparecem nessas frentes que a gente falou agora há pouco. Obrigado. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui está super escasso. Aí, para a gente encerrar e já sair para o almoço, vou também abrir para um minutinho rapidinho de últimos comentários aqui de cada um. Se quiser. Para respeitar a mesa, rapidamente gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que é isso, é sensibilizar as pessoas, o maior número de pessoas para essa causa que é a educação. É uma gestão assertiva, eficiente, moderna, inovadora, que o maior beneficiário vai ser a nossa criança, e quando você pensa na criança, você vai fazer o melhor. Então, a gente fica feliz de ter parcerias bem-sucedidas, que possam mediar essa relação e, acima de tudo, trazer um aconchego, né? Porque é bom quando alguém estende a mão e fala que vai dar certo, e é isso que a gente aposta. Parabéns pelo encontro, estou muito feliz de estar aqui. Sucesso a todos nós. Pessoal, me permitam filar um pouquinho, mas é coisa rápida, porque eu nunca fui bom de fila mesmo. Mas eu preciso registrar, esse é um momento importante de nós agradecermos, nós que estamos aqui, porque nós somos privilegiados de estarmos aqui. São 5.700 municípios brasileiros e olha a seleta quantidade de municípios que representam o Brasil. Nós estamos aqui graças a uma equipe que está por trás de nós, né? Nos dando a oportunidade de fazermos o diferente para o amanhã. E eu não posso deixar e dizer assim do fundo do meu coração, Veveu, de dizer que você será imortalizado na nossa cidade. Você, e aí, não só você como Isolda, a Márcia, o João, a Joselaine, a Eveline e o Adriano, vocês fazem parte da nossa vida. Vocês não sairão de Princesa ao completarem o legado de vocês à toa. Vocês farão parte da história da educação da nossa cidade. E aí, com toda vênia, eu quero dizer assim, do orgulho que eu tenho de estar prefeito e de conviver com vocês. Um abraço grande à Fundação Lema, ao Educar para Valer e a todos aqui da mesa. Dizer da minha felicidade de estar nesse seleto grupo de pessoas que pensam no bem comum através da educação que iremos transformarmos juntos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma breve oportunidade. Primeiro desejar boa sorte, né? Na gestão de vocês, que possam, né, ter resultados aí bem prósperos. E eu vou fazer só referência a uma coisa que eu ouvi ontem da Márcia Campos, ela fazendo o relato. Tem umas pessoas da universidade aqui, da PUC, Maurício? A Wanda, a universidade, eles estão, da USP, né? Eles estão fazendo, tem uma pesquisa que está sendo realizada e que eles têm uma observação de escolas. O Ceará está participando, em Fortaleza, e a pesquisadora fez um relato muito interessante. Assim, que ela chegou numa escola, assim, com pessoas, vamos dizer assim, não tinha ali aqueles professores, né, necessariamente brilhantes, que professor diferente, não, professor, né, cumprindo ali sua... E também a escola, sem também muitos recursos e tal. Mas ela fez um relato assim, de que ela viu uma coisa acontecendo, sabe? Em termos de processos, de acompanhamento, de conteúdos ali, né, explicitamente trabalhados, de controle no caso, a gestão das aprendizagens da escola, sabe, E eu achei uma coisa tão interessante, porque
eu termino assim, colocando isso como um exemplo de processos, assim, numa grande, desafiadora rede, que começou a se movimentar já mais recentemente, que tinha desafios e adversidades assim, muito grandes, e quando tem uma liderança e uma decisão política de fazer as coisas, aquilo se traduz em realizações daquelas vamos dizer assim, da vida real, né? Da vida real, dos processos, das ações, dos protocolos, dos compromissos que fazem com que as escolas tomem e tenham uma orientação e se sintam mais seguras, porque coisa que professor gosta é de ter mais segurança e de ter apoio na realização da sua tarefa, né? Então, eu termino com isso, assim, dizendo que eu sou sempre muito otimista e esperançosa com relação a essa possibilidade de nós crescermos nesse compromisso, porque isso, com certeza, se espraia em melhorias e em redes mais organizadas e com mais sentido de compromisso pela aprendizagem mesmo dos alunos, né? Eu vejo assim. E parabéns aí pelo evento e a todos vocês, né? Desejo também muita inspiração e disposição, né, para as tarefas. Acredito que todo evento de educação é também um momento para que a gente possa renovar a nossa fé, a nossa esperança na educação como um grande instrumento de transformação do mundo. Portanto, gostaria de também levantar essa chama nesse momento aqui com vocês. Então, ao longo do tempo, muitas experiências importantes têm acontecido pelo Brasil afora, muitas coisas têm sido realizadas, bons resultados vão aparecendo, e tudo isso nos dá energia para que a gente possa ser otimista em relação ao nosso futuro. Olhar para trás e ver que muita coisa boa aconteceu na caminhada. Quer dizer, a educação de hoje é melhor do que a educação de ontem. E a educação de amanhã vai ser muito melhor do que a educação de hoje. E é importante que a gente, nesses momentos que a gente está reunido, que a gente possa levantar e acender essa chama. Então, da nossa parte, gostaríamos de parabenizar a Fundação Leme por todo esse evento e de trazer essa nossa crença de que a educação do futuro ela é construída por gente apaixonada pela educação, como somos todos nós, como são todos vocês. Um grande abraço, bom dia. Bom, antes de passar para o Bira aqui, que vai liberar todo mundo para o almoço, queria deixar um último obrigado, um parabéns pelo trabalho, pelo entusiasmo, e pedir aqui uma salva de palmas para todos os nossos panelistas. Muito obrigado. Valeu, Guilherme, muito obrigado pela condução aí da conversa, obrigado aos nossos convidados.